Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada pra lá de especial, essa atriz incrível, escritora também, Verônica Bonfim. Muito obrigado. Oh, meu amor, tudo bem? Que Prazer honra. imenso, a honra é toda minha, Bernardo. Prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, com seus seguidores, né? Café com Leitão, prazer imenso, uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E a gente falando que é um momento histórico, a gente tá gravando hoje E como é que você vê essa perspectiva do futuro para esse passo que a gente tá dando? Sim, vocês perceberam que a minha voz não tá nada boa, né, gente? Muita comemoração, muita... Eu quero pedir desculpa primeiro, porque eu tô sem voz, gente. Literalmente sem voz. Eu acordei completamente afônica. Mas por um bom motivo, né? Um excelente motivo, na verdade. Isso aqui foi um misto de... eu falei que eu tava com um grito preso, né? Há 4 anos na garganta. Deixa eu botar aqui o melhor fone. 4 anos desse grito preso na garganta, né? São 4 anos de muito retrocesso, de muito terror que a gente estava vivendo no país, né? Eu acho que nesse momento é tão histórico, é tão simbólico, né, essa vitória do Lula, porque para além da questão de partidária, né? Agora não era mais sobre você ser Lula, PT ou não. Era sobre você interromper um processo que é violento, genocida, completamente fascista e arbitrário, né? Violento mesmo, né? Então, estar aqui hoje com você para falar sobre o meu trabalho num momento tão histórico como esse do país, de retomada da democracia, que é o que vamos fazer, né? Um trabalho árduo pela frente, né, Bernardo? Que a gente vai ter enquanto brasileiros, brasileiras, brasileiros, é muito importante. Então, estou muito feliz. Eu vejo de uma forma muito otimista. Eu acho que o verbo da vez é esperançar. E eu agradeço muito a Lula por ele trazer, além de eu ter realmente uma admiração particular por ele como estadista, por tudo que ele fez pelo país, não passando pano e nem ignorando os erros que o PT e ele cometeram, né? Mas entendendo a importância do partido de esquerda no momento em que ele esteve à frente da presidência do Brasil, tirar o Brasil do mapa da fome, fora, entre outras coisas, né, que a gente conseguiu evoluir e avançar, eu realmente tiro o chapéu, eu realmente aplaudo. Ele, para mim, é um dos maiores estadistas vivos hoje na América do Sul. Então, eu agradeço por ele trazer a esperança e o direito de sonhar de novo, que a gente tinha perdido com esse atual desgoverno. Então, estou muito feliz de estar aqui para a gente poder falar disso, falar de perspectiva de futuro, falar de arte, cultura, que é tudo que essa gente detesta e o que a gente sabe fazer de melhor, porque é o que nos leva, né, para o topo. O brasileiro é isso, né? Não tem outra palavra. O brasileiro é amor, não é ódio, né? Tô aqui por isso. E eu te conheci ali na peça, no musical da Elza Soares, que foi assim, eu não conseguia me mexer na cadeira, assim. Foi algo que foi me tomando, assim, vocês fazendo uma coisa impressionante. Então, e aí no final ainda tinha lá o seu livro. Já entrando nesse assunto, como é que foi esse processo de escrever um livro infantil? Como é que veio isso? E a história é longa, Bernardo. Na verdade, todo o nosso processo artístico, né, enquanto artistas negros no Brasil, é bem longo. É muito difícil você conversar com um artista negro no Brasil e achar que a trajetória foi dali para cá. Foi um processo, né? O próprio Elza também. Eu fiquei muito feliz e muito honrada de fazer parte desse projeto, desse musical, de ser parte, porque o projeto não acabou, né? Tá suspenso, eu espero que volte um dia. A gente ficou uns 3 anos rodando o Brasil inteiro. Você assistiu no Sesc Pinheiros? Não, eu vi aqui no Teatro Riachuelo. Ah, você viu aqui no Rio. Achei que você tivesse visto em São Paulo. A gente rodou bastante. Só no Teatro Riachuelo, onde você viu, foram 5 temporadas. Imagina. E ela ainda estava viva, né? Então, ela pôde assistir. A gente esteve com ela algumas vezes na casa dela, trocando, conversando. Ela acompanhou de pertinho o processo de feitura, de parimento desse musical. Então, assim, é uma honra para mim fazer parte desse processo ao lado de mulheres tão incríveis, né, tão potentes. E o meu livro, naquele momento que eu estava colocando ele ali para a venda, eu vinha de um hiato de trabalho muito grande, mas eu tinha o livro, eu consegui publicá-lo, eu escrevi em 2015, consegui publicá-lo um ano depois, 2016, o Elza foi 2018. E eu passei um ano inteiro sabático no Rio, 2017, sem trabalho, não conseguia passar em audição nenhuma, não conseguia me recolocar no mercado de trabalho como professora na área ambiental, nada pintava. E o livro foi minha salvação.
eu peguei meu livro, enfiei embaixo do braço e fui pra rua, fazer arte de rua. Ler, fazer leitura dramatizada na Central do Brasil. Levava meus instrumentos, fazia... E aí eu criei uma oficina brincante para ocupar minha cabeça, para não enlouquecer naquele momento. E dali surgiram várias ideias. De uma hora para outra começaram a me convidar para outras coisas. Um ano depois veio Elza. Esse livro eu comecei a vender para poder, claro, né, sobreviver também. E de lá para cá, olha que lindo. Aquela oficina brincante que nasceu no meio da rua se tornou o musical que eu estou fazendo hoje, circulando pelo país. Quando eu escrevi o livro em 2015, já escrevi para ser um musical, já sonhando um dia transformá-lo num musical. E aí, 5, 6 anos depois, olha onde é que eu estou aqui, ó, realizando sonho, trazendo essa história para os palcos e trazendo muita coisa que eu brincava na rua com as crianças, com as pessoas, trazendo para o palco em formato musical. Então, assim, estou muito feliz, né? É uma construção. E eu acho que é tudo parte de uma coisa só, Bernardo. Você me perguntou do Elza, você falou do livro. O livro se chama A Menina Aquile e Seu Tambor Falante. Fala de África, fala de ancestralidade, fala de pertencimento, de identidade afro-brasileira, né? O musical também fala disso. E toda a minha trajetória, toda a minha busca artística tem sido nesse lugar, né? Para falar de mulheres negras, de ancestralidade, falar de valorização dos valores civilizatórios africanos que a gente perdeu. A gente se desconectou, né? Com a nossa mãe terra, com a nossa mãe África. Então, todo o meu trabalho é voltado para esse grande assunto, que é o que me move enquanto mulher negra. É muito forte, porque assim, eu vi a peça também, um musical, e é um musical infantil, então você tem ali as crianças conectadas com esse trabalho de uma forma, assim, impressionante. Alguma coisa te marcou fazendo esse trabalho com as crianças? Demais, demais. E é tão bonito, Bernardo, porque em nenhum momento, nem no livro, nem na peça, eu falo a palavra racismo. Nenhum momento. Em nenhum momento eu faço algum tipo de militância ou ativismo, porque eu estou falando com criança. Eu falo o tempo todo de processo lúdico, brincante, educativo. Então, a peça, tanto quanto a peça quanto o livro, a ideia é, ao invés de a gente reforçar o que é negativo, é a gente valorizar o que é positivo na gente. Então, é o cabelo dela que é lindo, é o nariz, é a boca, é a cor dela, é a África. Olha o tanto que a África é um continente gigante com vários países, 54 países, né? Eu ainda brinco na oficina, a África é uma cidade, um país ou um continente? Muita gente confunde, né? Então, a história do musical e do livro é o tempo todo reforçando a valorização da nossa ancestralidade, da nossa beleza, do nosso orgulho negro, da nossa negritude. Porque eu acho que é isso que falta, né? Quando a gente cresce, a gente passa uma vida se odiando. A gente vive um auto-ódio, né, enquanto população preta, enquanto população negra no Brasil. É o que faz a gente querer alisar o cabelo, é o que faz a gente querer afinar o nariz, é o que faz a gente não querer ser a gente, né? É o que faz a gente querer ser o outro. Então, o racismo no Brasil, ele é estrutural e ele é tão ardiloso que ele faz você crescer e passar uma vida inteira sem se reconhecer como pessoa negra. Olha que loucura, mas é verdade. Tudo que é parecido com o que é branco é super valorizado. Então, a gente valoriza o que é eurocêntrico, o que é europeu. Então, a peça e o livro é uma tentativa minha de conversar com as crianças, brincando, obviamente, sempre brincando com elas, mas de uma maneira muito educativa e didática mesmo, sobre o quão... Olha que lindo que a gente tem aqui e que ninguém nunca falou pra gente, né? Então, esse livro, tanto o livro quanto a peça, é uma declaração de amor não só para Aquile, a criança a qual me inspirou, né? Em quem eu me inspirei para fazer o livro, mas é para minha criança também. É um sonho de uma vida, de me ver representada nos palcos, nos livros, de ver nossas crianças ali representadas e mais do que representadas, é com orgulho de si. Porque eu acho que quando a gente cresce orgulhosos de quem somos, é muito difícil um governo nos matar por dentro. Mata com bala achada, né? Porque essa bala tem cor, ela tem foco, ela tem mira. Mas quando a gente cresce com orgulho de quem somos e entendendo o nosso papel político no mundo, é muito mais difícil você ser manipulado, é muito mais difícil você ser adestrado, é muito mais difícil você ser violentado, né? Não que não sejamos, mas a gente luta para que seja, para construir uma outra história e mudar o curso, o rumo dessa história, né? Então, o meu trabalho com as crianças, ele é muito voltado nesse sentido.
É um trabalho que eu espero que a gente possa cada vez mais ir plantando uma semente, né? Para que essas crianças cresçam com orgulho de quem são e de onde vêm e valorizando a sua história, que é o mais importante. E com certeza marca, né? E é uma plateia muito viva, é uma plateia muito presente. Eles vão à beira do palco, né? Eles querem estar lá com você, né? E acho que é isso, rompe essa coisa do conector, tá junto, né? E estamos juntos, estamos construindo junto. Então, e você, na sua infância, qual foi o seu primeiro contato com a arte, assim, que te marcou muito? E olha, na peça é tão engraçado porque elas querem subir no palco, né? Pra brincar. Uhum. E olha que legal, porque a gente não esperava isso. Eu fiz essa peça, esse musical, ele estreou online na pandemia. Porque eu não tive coragem de ir pro teatro, porque a gente não tinha ainda vacina para todo mundo, né? Lembrando que esse atual desgoverno negou, né, muito tempo a pandemia e a própria vacina. Então, a gente não tinha condição de ir pro teatro ainda de forma presencial. Então, eu estava muito ansiosa para ver qual seria a reação dessas crianças quando a gente fosse pro palco. E foi linda, a reação foi maravilhosa, mais do que eu esperava, a ponto delas quererem invadir o palco para brincar com a gente. Na hora que joga o elástico, elas querem estar junto. A personagem da Yasmin Patacho, né, essa multiartista incrível que está comigo em cena, a Rainha Nancy, né, que é uma aranha, ela faz a Rainha Nancy e a Senhora das Águas. E as crianças, na hora do elástico, que é a teia dela, né, as crianças todas querem brincar, então isso é muito lindo. Eu lembro muito, Bernardo, que o meu primeiro contato sempre teve muita música lá em casa. Música. A primeira coisa foi a música. E a literatura paralelamente, porque minha mãe sempre leu muito, ela sempre gostou muito de ler. Meu pai sempre gostou muito de música e minha mãe de ler. Então, imagina, era uma casa com muitos livros, muita música, música de qualidade, música boa. E a gente tinha... Meu pai, ele não tocava nenhum instrumento, mas meu pai é muito boêmio. Ele já fez a passagem, né, já há alguns anos, e ele sempre foi muito boêmio. Então, lá em casa sempre tinha roda de violão, com vários artistas da região lá da Bahia. E lá em casa. Então, eu cresci vendo esses caras tocando na minha sala e eu apaixonada pelo violão. O meu primeiro contato com a arte foi o violão que eu ficava namorando. E eu sonhava que um dia eu ia me tornar violonista. Ai, que lindo. Eu achava que eu ia ser violonista. Com 13, veio o primeiro rascunho, assim, as primeiras poesias. E aí, lendo muita coisa em casa também. Minha mãe lia muito, né? Então, tinha muito livro em casa. Eu lembro que com 13 anos, eu li a biografia da Olga Benário e da Benedita da Silva. Olha que legal. Eu falei isso pra Benedita agora, essa semana. Eu encontrei com ela no evento que eu fui cantar, né? Em homenagem a Elza. E uma das primeiras biografias que eu li na minha vida foi a história de Benedita da Silva. E que é uma história linda e muito pesada e que muita gente nem conhece. Então, eu lembro que minha mãe tinha lá esses livros jogados assim, jogados não, guardados em casa. Tinha Brasil Nunca Mais, falando sobre a ditadura. Então, com 15 anos eu li esse livro, Brasil Nunca Mais. E que eram Subterrâneos da Liberdade, do Jorge Amado, falando dos bastidores da ditadura. Então, eu cresci tendo essa coisa toda em casa e comecei a escrever minhas primeiras poesias. Com 16, eu pedi um violão pro meu pai. E do violão, das aulas de violão, surge a tal da cantora, que eu nem sabia que um dia podia existir. Fazendo aulas de violão, meu professor falou assim: poxa, você tem uma voz tão bonita falando, por que você não canta? Se você cantar, se acompanhando, você vai aprender o violão mais rápido. Bernardo. Foi a jogada de mestre. Não sei, não entendi. Eu sei que quando eu cheguei em casa, louca, enlouquecida, chegava em casa e ficava o dia inteiro dentro do quarto cantando pra tentar aprender o violão mais rápido. Eu era tarada pelo violão. Eu sabia todas as músicas de bossa nova, de có e salteado, na harmonia original. Sabia Clube da Esquina, na harmonia original, de có e salteado, Djavan, Gil, Caetano, era o que eu gostava de ouvir, né? E rock anos 80, Legião, Cazuza, Raul. Só que aí, um ano depois eu passei no vestibular. Com 17 eu fui morar em Minas. E aí, nesse ambiente universitário, eu tive contato com a capoeira, com bandas universitárias e acabei descobrindo essa cantora mesmo no palco. E aí o violão foi ficando um pouco de lado. Claro que não totalmente, o violão é meu instrumento para compor. Eu fiz barzinho, voz e violão, muito tempo na minha vida para sobreviver também. Então, mas a violonista mesmo, ela é muito fajuta. Que isso? Ela não é nem mediana, ela é fajuta. Mas continua sendo a minha grande paixão. Eu me acompanho, obviamente, eu componho, eu faço shows com ele, mas eu, de fato, não consegui me tornar a violonista que eu sonhei. Mas surgiu a cantora. E anos depois, morando aqui no Rio já, vindo pro Rio, eu cheguei aqui em 2007.
já são aí 16 anos, quase 17, que eu moro aqui, surgiu a atriz. Então foi tudo muito despretensioso, sabe, Bernardo? Nunca foi assim, eu vou ser cantora. Eu quero ser artista, eu quero ser atriz. Não, foi tudo vindo. Eu acho que eu já tinha uma veia artística muito cedo. Em casa eu tinha vários personagens quando eu era criança. Eu criava personagens em casa. Para minha mãe, para minha família, né? E elas morriam de rir. Eu tinha vários personagens. Mas eu não entendia que aquilo era uma atriz. Eu achava que era só uma brincadeira para minha família rir em casa. Uhum. Só que é assim que surge, né? E aí, aqui no Rio, em contato com vários artistas, fui fazer oficina, fui trabalhar com Oswaldo Montenegro. Fiquei com ele 10 anos. Foi minha grande escola, na verdade, né? Teatral, enfim, musical. E aí eu descobri a artista que eu sou hoje, que eu sou uma atriz que canta, eu sou uma cantora que atua, eu sou uma performer. Eu me considero uma artista brincante. Eu entendi isso trabalhando com Oswaldo, sabe? Aqueles menestréis, né? Uhum. Eu sou uma grande menestrel, eu conto história. E eu conto história através de várias ferramentas artísticas, né? A música, o teatro, a dança, né? O corpo que dança, que canta, que brinca, né? Essa maluquice aí. E você fala também do violão, mas a percussão está muito presente, né? Uhum. No seu trabalho, na sua... Teve também, então, você foi estudar percussão? Não, eu não cheguei a estudar. Eu, na verdade, o violão eu fiz durante alguns meses. E porque eu não sou autodidata, definitivamente para nada. Eu preciso me dedicar mesmo um pouco, me estudar. A percussão, Bernardo, foi curioso, porque quando eu cheguei em Viçosa, engraçado, eu saí da Bahia para aprender capoeira em Minas. Com baianos em Minas. Era uma turma de universitários, com saudade de casa, obviamente. Então a gente se envolveu, eu me envolvi com a banda de música baiana. Minha primeira banda foi a banda Odara, uma banda de música baiana. Conheço. Eu me tornei a vocalista dessa banda. E aí a gente fazia carnavais, puxei trio elétrico muito tempo. E a capoeira, eu costumo dizer que a capoeira ela me deu tudo que eu faço. Tudo que eu sou hoje no palco, artisticamente, foi a capoeira que me deu. Ela me deu régua e compasso, assim como a Bahia. Porque na capoeira eu aprendi... Eu me descobri cantora na capoeira. Foi na capoeira que eu comecei a puxar ladainhas. Uhum. Comecei a cantar. Sem entender que eu podia ser uma cantora ali, mas eu não estava entendendo que eu era cantora. Eu era uma capoeirista puxando uma roda de capoeira. Fazia qual grupo? Porque eu fiz era um capoeira grupo chamado Alternativa. Ele existe ainda hoje. Por que Alternativa? Porque nós éramos cada um de um lugar. É uma universidade imensa, Viçosa, né? A UFV, a Universidade Federal de Viçosa. Eu fazia engenharia florestal, aí tinha um da agronomia, tinha um da zootecnia, tinha um da economia doméstica. Era um grupo muito heterogêneo e cada um vindo de um lugar. Só que não tinha grupo, era eu e mais alguns. Mas tinha Beribazu, tinha Senzala, tinha Abadá Capoeira. E aí a gente entendeu que se a gente firmasse um grupo único, os outros iam acabar saindo, porque não era o grupo dele. Então falou, vamos lá, vamos fazer uma capoeira chamada Alternativa, que aí abraça todos os grupos. Cada mês a gente convida um mestre para vir aqui, fazer uma aula com a gente, ajudar a gente, manter o grupo. E assim a gente foi. E até hoje é assim. Só que nos últimos anos o Senzala esteve mais perto da gente. Então até hoje lá em Viçosa esse grupo existe. E quem faz a curadoria, quem orienta, quem vai lá sempre dar curso, oficina é o grupo Senzala. E durante muito tempo eu fiquei como Senzala, que é acho que um dos jogos mais lindos que eu acho, assim, uma capoeira que eu amo muito, o estilo, né, deles. Mas eu, durante muito tempo, nesse grupo, Bernardo, eu aprendi berimbau, pandeiro, congas, então agogô. Então foi, na verdade, minha grande escola, que é tudo que eu uso hoje na minha arte. Tudo que eu faço no palco, seja no teatro, seja nos meus shows ou nas minhas oficinas com as crianças, eu uso todas essas ferramentas. Eu toco berimbau, eu toco pandeiro, eu toco violão, eu brinco com elas. Então, trazendo samba de roda, trazendo a capoeira para dentro da história. Foi a capoeira. Inclusive a cantora também. Foi na capoeira que eu me descobri cantora. É incrível. A capoeira, eu fiz muitos anos de capoeira de Angola. Olha! Com a Ananda, que é do Mestre Chaminé daqui. Então, assim, a capoeira de Angola, eu vi a capoeira regional, mas... Sou apaixonada por Mas Angola. a Angola, ela tem esse jogo, ela tem... Sim. Aí tem a bateria, né? Tem os instrumentos. Então, a capoeira te dá essa oportunidade de você se
conhecer em outros talentos, Sim. né? E você também falando disso, né? Que não estava estudando, ia fazer faculdade, mas a arte sempre ali. Mas em que momento que você falou assim, não, peraí, eu tô aqui, sempre tem alguma coisa que envolve arte. Que momento você falou assim, não, eu vou me apropriar disso aqui, eu vou construir essa história aqui na arte. Que momento que teve isso? Então, antes de falar desse momento, é importante falar que eu sempre tive muito medo. Muito medo de ser artista. Eu não acreditava. Nossa. Não acreditava que era possível. Imagina, eu fui criado no interior da Bahia, numa cidade chamada Itabuna. Eu nasci em Ubatã, mas com 1 ano eu fui para Itabuna, então me criei lá em Itabuna, sul da Bahia. Uma região, né, Ilhéus, Itabuna, aquela região ali que os livros de Jorge Amado ilustram bastante, né, bem. Uma região muito coronelista, muito conservadora, terra do cacau, né, dos grandes barões do cacau, né, uma região escravocrata. E a gente não tinha teatro na cidade. Com 16 anos, eu não lembro de ter pisado num teatro. Não tinha teatro. Tinha um teatro, estava fechado, tinha na escola alguma coisa de teatral, mas era muito... Enfim, não era nada demais. Mas a gente mal tinha casas de shows, quanto mais teatro. E aí você viver de arte, vindo do interior da Bahia como eu vim, era quase você sonhar com o impossível. Vai passar fome? Então, ser artista é sinônimo de passar fome. Até hoje no Brasil, né? Não, minha filha, mas você trabalha com o quê? Não, eu sou atriz. Mas você trabalha com o quê? Na hora que vai preencher Perguntam ali. isso pra gente, né? Ou então é aquela velha história. Minha filha, você não vai fazer um concurso público, não? A vida inteira, até hoje, eu ouço da minha mãe. Hoje ela parou mais um pouco, mas eu juro. Você não vai fazer um concurso? Ela me manda. Abriu um edital. Abriu um edital, não sei aonde. É pra você. Meu pai até falecer, ele ficava, você vai jogar seu doutorado fora, porque, então, outro ponto, né? Eu me formei em Viçosa, pós-graduei, fiz mestrado, doutorado, sou doutora em ciência florestal, com ênfase em processos de socioambientais, né? Educativos, socioambientais. Então, trabalhei muito tempo com educação ambiental e com áreas de preservação, com populações de entorno de áreas protegidas, né? Então, esse é o meu doutorado, toda a minha ênfase, né? Trabalhos socioambientais. E meu pai falava, minha filha, você é uma doutora e você vai jogar isso fora. Eu falei, não vou jogar fora. Eu ainda dou aula, eu leciono na área ambiental, mas eu inverti. Eu coloquei a arte como prioridade, depois de um tempo. Mas foi uma virada de chave, Bernardo, é importante falar, que bom que você perguntou, que foi em 2005, quando eu faço o Fama. Eu fiz o programa Fama na Globo em 2005. Vocês não eram nascidos ainda, mas não vão lembrar. Era um programa, para quem não lembra, era um programa tipo The Voice. Só que diferente do The Voice, era a mesma casa do BBB. Um reality show. Era um reality show e a gente ficava confinado mesmo, igual o BBB. A gente não ia para casa, não podia falar com a família. A gente tinha direito a falar com a família uma vez por semana, aos domingos. E era assim, cronometrado. A gente ficava numa filinha, pegava o telefone... eles ligavam pra gente, a gente ia pra linha, era 2 minutos pra cada um, se eu não me engano, 1 minuto. Não dava tempo de falar nada, a gente ficava tão nervoso. Mãe, começava a chorar, tô bem, você tá bem? Não dava, acabou. Aí eles desligavam a chamada. Nossa. E aí já era o próximo da fila. Então era assim, uma loucura. Confinada em uma casa com 14 pessoas que eu não conhecia. Do nada, vamos conviver junto agora. Então, a diferença do Fama pro BBB é que o que estava em jogo ali era a nossa arte, a gente queria mostrar o nosso trabalho. E não era dinheiro, né? No caso do BBB, esse prêmio milionário, a gente não tinha prêmio nenhum. A gente tinha uma vontade imensa de poder aprender, que era o meu caso, porque era para ter aulas, né? De canto, instrumentos, enfim. Não foi muito o nosso caso nessa última edição, mas tinha uma orientação, né, profissional, um coach ali. E a gente apresentava aos sábados, ao vivo, uma música. Né? Então, foram 10 semanas de programa. O processo todo durou uns 2, 3 meses. Até preparação, ficar confinado no hotel no Rio de Janeiro, todo mundo confinado até ir para casa. E o processo seletivo regional, foram várias audições regionais, né? Eu participei por Minas, pelo Sudeste, que eu estava em Minas. Mas até entrar na casa mesmo foi um processo longo. E quando eu entrei, que eu não acreditei que eu entrei, porque eu falei, bom, peraí, não sou loira do olho azul. Não tenho parente nenhum na Rede Globo. Por que me chamaram? Não tô entendendo, mas aí eu entrei e caí de paraquedas, Bernardo, porque eu estava há muito tempo sem cantar. Nunca tinha levado a sério mesmo, porque como eu te falei, eu tinha muito medo. Eu cantava nas bandas universitárias para ganhar um trocado extra. Fazia barzinho, voz e violão para ganhar um trocado, para me manter. Mas nunca imaginei viver de arte, porque eu falei, vou passar fome. E aí, quando veio Fama, que eu falei, todo mundo insistindo muito, me mandaram. Eu não mandei, mandaram a fita. Me filmaram e mandaram a fita. Era VHS ainda na época.
E eu falei, gente, isso é pra quem é conchavo lá na Globo, não vão chamar nunca. Quando me chamaram, eu não acreditei. Eu falei, ué, gente, então, peraí. É possível acreditar com isso. Será que dá certo? Será que eu posso tentar isso? Então, virou uma chave na minha cabeça, Bernardo, ali, a partir dali. Você me perguntou o que fez ir pra arte, foi... Até ali, eu falava, bom, eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de tocar, eu acho que minha voz é legal, eu acho que as pessoas gostam de me ouvir cantando. Apesar de eu achar que não é nada demais, acho que as pessoas gostam, porque o bar tá cheio, todo mundo gosta. Mas aquela coisa de você não acreditar em si mesma, né? E o racismo faz isso com a gente também, muito. Então, até ir pro Fama eu falava, bom, tudo bem, podem até gostar, mas é tanta gente boa, por que eu? Por que eu? Quando eu entro no programa e fico 6 semanas de 10, eu fui eliminada na 6ª semana, cantando só o que eu queria, Adriana Calcanhoto, Caetano Veloso, João Gilberto, o melhor da MPB, sabe? Eu não precisei cantar nada do que eu não acreditava, nada do que eu não gostava, nada do que não tinha a ver comigo. Não vou falar aqui estilos musicais, mas estilos que eu não conheço e que eu não curto e que eu não gosto e que eu não sei cantar, né? Eu não precisei fazer isso. E eu fui ficando... Opa! E aí, qual foi a virada de chave? Ao invés de eu pensar assim, poxa, tem tanta gente boa, por que eu? A partir dali falou, poxa, tem tanta gente boa, mas por que não eu também? Foi essa a virada de chave. E aí eu venho pro Rio, em 2006, para tentar a tal da carreira artística, e daqui não saí mais. Aí veio o teatro musical, e eu descobri que essa artista brincante, que é multiartista, ela cabia dentro do teatro musical. Não porque eu cante como uma Whitney Houston, que é o que eles querem quando me vem, né? Uma mulher negra tem que cantar como essas mulheres americanas. Cantar pra caramba, com uma voz potente, forte, belting. Eu não sou essa artista, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer firula, não sei fazer. Tô mais pra Xadê do que pra Whitney Houston. Mas Xadê é incrível. Não, a Xadê é incrível, mas é uma voz mais suave, Sim, uma voz mais... É um outro lugar de colocar a voz, né? E aí, quando me viam nos testes, eu falava, mas a gente quer que você cante como Aretha Franklin, como Whitney Houston. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer isso. Então, assim... Mas eu acabei cabendo. É ótimo. Acabei me encaixando nesse lugar de teatro musical por conta de ser tão plural. Toco vários instrumentos, sou atriz também, e canto. Posso não cantar como Whitney Houston, mas eu canto. E aí, se é teatro musical brasileiro, eu acabo encaixando, eu acabo entrando. Então, eu acabei ficando no Rio e passando nesses processos seletivos para esses trabalhos dos quais eu me orgulho muito, que é o Elza, Orfeu, Vozes Negras, que é o mais recente, né? E agora Aquile, o meu musical infantil. E o curioso, Bernardo, é que todos esses que eu participei de alguns outros, mas os maiores, eu digo maiores em termos de plateia, em termos de alcance de público, em termos de financiamento, né? Público também e patrocinadores. Todos eles são elencos exclusivamente negros, voltados para histórias negras. Orfeu, da Conceição, de Vinícius, né, de Moraes, e Tom. Elza Soares, Vozes Negras, homenageando as cantoras negras do Brasil, e agora Aquile, o meu infantil. E o que eu acho engraçado é duas coisas. Uma positiva, que bom, a ancestralidade, ela tem me presenteado e me mostrado e apontado caminhos que eu durmo e acordo pedindo para cuidar do meu ori e cuidar onde vão meus pés, para eu não me trair, para eu não trair o que eu estou plantando, para eu não trair os meus ancestrais, para eu não trair o que eu acredito. Por nada desse mundo, eu posso estar passando fome, mas eu não posso trair o que eu acredito, sabe? E eu peço muito isso. E que bom que a ancestralidade foi me conduzindo para lugares onde eu posso, com o meu discurso e o meu corpo, a minha história, dar vida a essas pessoas, né? A essas personagens no palco, em cena. Esse é o ponto positivo. E eu me orgulho muito. Mas o ponto negativo é, por que até hoje eu só me coube nessas histórias? Vários diretores famosos dentro da Globo falaram assim quando viram Elza, chorando. Onde é que essas meninas estavam? Porque a gente não conhece. Como é que pode? Por que elas não estão fazendo aqui novela na Rede Globo? Por que elas não estão fazendo filme? Por que elas não estão... A gente sempre esteve aqui. A gente está aqui, eu estou aqui há 17 anos tentando. Então, por que eu só consigo passar em audição ou só sou convidada, que foi o último caso agora, né? Primeira vez que eu fui convidada para um musical, o Vozes Negras, não fiz seleção. Foi convite mesmo.
para conduzir os debates, né, sobre feminismo negro e participar do musical como atriz e cantora. Por que só me cabe nesses lugares onde o elenco é todo negro? Por que eu não consigo passar numa audição de um musical que o elenco é heterogêneo? E aí eu preciso falar para os seus ouvintes, é porque não tem. Toda vez que tem audição para algum musical, é cota. É 1, 2 vagas no máximo para alguém negro. E esse alguém negro, ele tem que ser alguém muito fora da curva de excelência, de canto, de dança, de atuação, para você conseguir passar. E se você não tem essa excelência, você não passa. Entende? Aí você não entra. E aí vem um diretor desse com essa arrogância e fala: onde é que elas estavam? Poxa, mas elas são incríveis. Precisa ter um Elsa para mostrar 7 atrizes negras incríveis em cena? Precisa ter um Orfeu? Precisa ter um Vozes Negras para mostrar que, olha, como a gente tem pessoas negras boas no Brasil? Um país que tem 56% da população negra? Que loucura é essa? Sabe? É muito louco, né? É muito triste. É tão enraizado essa questão que até quando vai elogiar, quando quer enaltecer, de onde é que você estava, né? Tipo, colocando ainda, transferindo a culpa para o outro, Exatamente. Né? Como se eu quisesse me esconder, como se você quisesse se esconder. Pelo contrário. Dá vontade de falar onde é que você mora. Onde é que você estava. Onde é que... Porque o país tem 56% da população negra. E temos muitos artistas negros maravilhosos, escritores, artistas plásticos, figurinistas, produtores, pesquisadores, né, de arte negra no Brasil. Então, hoje eu me considero... Eu acho, inclusive, Bernardo, que boa parte do que eu faço artisticamente, isso ganha uma grande projeção pelo que eu faço intelectualmente. Porque foi uma coisa que eu realmente busquei muito. Eu busquei realmente o letramento racial. Uma vez que eu despertei, uma vez que eu me entendi como mulher negra no mundo, e que espaço é esse que me cabia, e eu precisava batalhar por ele, a ferro e fogo, porque senão eu ia ser só mais uma, né, na estatística, né, de corpo tombado. Não, peraí, vamos lá. Sabe aquela, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. É isso, aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu vou aprender a ler, porque os nossos estão precisando. Estão precisando ser letrados, porque a gente não sabe. E é nisso que eles se valem, entendeu? Então, hoje eu acho que o convite para o Vozes Negras, por exemplo, foi para conduzir, dentro do projeto musical Vozes Negras, homenagem a cantoras negras da história, né? Desde Elisete Cardoso, a era do rádio, até chegar na nova geração com Ludmilla, Isa, Tati Quebra-Barraco. Então, é um musical lindíssimo. A cada semana... É uma série de teatro. É uma série de teatro. E a cada semana, 2 cantoras são homenageadas. No meio do musical tem um debate. E você pensa que vai quebrar, a história não quebra, é muito interessante. E eu sou a pessoa que conduz esse debate. Com mulheres feministas negras, mulheres intelectuais negras do Brasil, atuais, muito importantes, né? Conceição Evaristo, Jamila Ribeiro, Flávia Oliveira, Domênica, enfim, muita gente importante, né? Eliana, a esposa do Mano Brown. Muita gente importante foi conversar com a gente, Erika Hilton, a Zangeri. Eu sou essa pessoa que costuro todas as 6 histórias, toda semana, apresento esse musical, essa série musical, faço o debate e entro em cena também como atriz e como cantora. Para mim foi uma grande escola, assim, porque eu nunca decorei tanto texto na minha vida. Foram 6 programas, tudo decorado, não tinha ponto, não tinha ficha, era uma apresentadora que decorava tudo. E para mim foi uma grande experiência, assim, sabe? E eu entendi ali que eu realmente estava sendo vista como... Não ali, né? Um pouco antes, mas o musical, como teve uma grande projeção, eu falei, poxa, que legal que hoje eles me veem realmente como uma intelectual negra no Brasil. Que tem um livro infantil, agora acabei de publicar o meu 2º livro infantil, em homenagem a Teresa de Benguela. E eu acho que boa parte do que eu faço artisticamente, ele cresce em cena por conta disso. Não que você precise ser uma intelectual negra para você, mas eu acho que num país tão racista como o nosso, se você não corre atrás disso, você acaba sendo manipulado. Você acaba sendo mais um manipulado, você acaba sendo mais um um token, né? Um token, para eles dizerem que olha como a gente é antirracista, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, qual o meu papel enquanto artista negro no Brasil, né? Uma artista negra. Não sou uma artista negra, né? Eu tenho plena consciência das pautas que eu milito, e eu preciso falar disso, porque é como eu existo. A partir do momento em que o Brasil quer eliminar essas pessoas, e quando eu afirmo e reafirmo a minha identidade, é uma afirmação política de
existência, de resistência e reexistência. Então, não sou só uma mulher negra, eu sou uma mulher negra, nordestina, latino-americana, amé-africana, como Lélia Gonzalez dizia, lésbica, umbandista, enfim, são muitas camadas, sabe? São muitas. Ah, vocês colocam em caixinhas? Não, não são caixinhas. Quem criou as caixinhas são vocês. Quem criou o racismo foram vocês também. Eu não criei nada. Eu só estou dizendo para vocês que dentro dessas caixinhas que vocês colocam, eu tenho várias camadas e cada camada dessa me constitui como ser humano. E a partir do momento em que eu afirmo isso, porque vocês o tempo todo estão negando essa existência e essa humanidade, eu estou dizendo para vocês que eu bato o pé, que eu vou continuar existindo. Não adianta vocês quererem me apagar. Eu vou resistir. Então, o racismo, ele te tira o mais precioso, que é a sua humanidade, né? A LGBTfobia também. E tira, igual você falou, e tira a fé. Eu fui batizado na Umbanda. Meus pais são. E nunca teve assim, vai batizar. Enfim, fui batizado lá, fui criado em terreiro, em centro. Sim. E era muito destoante na escola, quando se perguntava, quando se falava. Então, assim, querem tirar a sua fé, querem tirar a sua esperança. Então, esse momento que a gente está vivendo, a gente viveu um momento... A pandemia afastou a gente, né, também. E como é que você vê isso, esse afastamento? E como se reconectar agora? Como é que você consegue observar que a gente vai fazer esse trabalho de conexão de pessoas? Eita, que trabalho árduo, né? Porque o que essa gente fez, né? Que é fazer você perder sua fé, perder sua esperança, perder seus sonhos, né? Na verdade... tem coisa mais triste do que um país que não sonha? Porque o que se faz enquanto passa fome? Quem já leu Carolina Maria de Jesus sabe, né? Que a fome tem cor, ela é amarela, né? Ela falava isso. Eu fico me perguntando, Bernardo, o que falta tirar da gente quando tira os sonhos, né? Mais nada. E quando você está com fome, o que é que você pensa? Eu tenho um artigo que eu sempre... converso e troco com os meus alunos a respeito dele, que é possível fazer educação ambiental num país com fome? Eu esqueci o Paula alguma coisa, o nome da autora. Porque ela diz o seguinte: quando você está preocupado em comer, você está preocupado que você vai comer aquilo e vai jogar o papel no chão da rua? Você está preocupado que vai jogar o seu lixo no rio, no córrego, na frente da sua casa? Você só quer se livrar daquele lixo. Quando você consegue gerar algum lixo, porque se não tem comida em casa, você não gera lixo nenhum. Você está preocupado com o ambiente, quando você está preocupado como é que você vai botar pelo menos um prato de comida no dia para a sua família, se você tem filho, então, e é o que acontece nessas periferias, né? Um casebre com 10, 12 pessoas para comer. Como é que você vai pensar em qualquer outra coisa? Então, o que esse atual desgoverno fez foi deixar 33 milhões de brasileiros morrendo de fome, à míngua e na miséria. São 33 milhões de pessoas, pelo menos, sem esperança e sem sonhos. Fora os outros que têm empatia. Porque não adianta eu estar comendo hoje, se eu sei que 33 milhões não estão comendo. Então, eu agradeço quando eu ponho prato. Eu agradeço e peço e oro por quem não está comendo. E durante muito tempo eu me sentia culpada. Por qualquer coisa que eu conquistava, eu me sentia culpada. Porque tinha muita gente que não conseguia. Inclusive na minha própria família. Depois eu entendi que essa culpa católica cristã que colocam na gente, sabe? Você não pode ter nada. Você não pode querer ser nada. O que fazem hoje com a nossa fé é exatamente o que os jesuítas fizeram quando chegaram aqui, né? Que demonizaram os nossos indígenas, a pagelância, fizeram com que os nossos indígenas, os nossos povos originários, né? Indígenas desacreditassem de tudo e de si mesmos a ponto de hoje serem exterminados. Não valerem nada. Nada. Né? O que são os povos originários no Brasil hoje? Né? O que a gente está fazendo com esses povos originários hoje no Brasil? Né? Como que a gente resguarda essa humanidade, essas pessoas, essas famílias? Então, eles vão no que é mais caro para a gente, que é a nossa humanidade, a nossa fé, os nossos sonhos. Esse avanço das igrejas neopentecostais, não só no Brasil, mas podem reparar, não precisa ir longe, é só você olhar o mapa mundi, onde é que eles estão concentrados. Em África, no continente africano,
na América do Sul, nos países mais miseráveis. Então, é justamente nesses lugares mais miseráveis, em termos de tudo, de saneamento, infraestrutura, educação básica, saúde primária e básica, e comida, e alimentação, e segurança alimentar, porque não adianta falar só de alimentação. O brasileiro está comendo mal. Quem está comendo mal. A gente não tem nem segurança, nem soberania alimentar. Isso é muito grave. O Brasil é um dos países que mais exporta grãos. O maior produtor de soja do mundo. E é um grão para alimentar um gado, para uma carne que não fica para a gente. A gente desmata áreas e mais áreas no Brasil para criar um gado que não é para a gente. É para exportar essa carne. E cadê esse dinheiro? Volta para onde? Vem para quem? Eu fiz uma série chamada 3% na Netflix. E a gente filmou em Brumadinho. A gente estava lá exatamente logo após a tragédia. O desastre, né? Não o desastre, a tragédia, o crime ambiental que aconteceu lá, pela Vale do Rio Doce. Eu fiquei me perguntando durante o tempo que a gente ficou hospedado lá, né? A gente filmou em Inhotim, que é do lado. Um museu a céu aberto lindíssimo, quem tiver a oportunidade de ir. Mas passem por Brumadinho. Não tem infraestrutura alguma a cidade. Nenhuma. E o tanto de minério, você só ouve o trem saindo, né? Com as caçambas de minério. Para onde vai esse dinheiro? Para onde está indo esse minério? E o que está ficando para a gente? Porque para essas cidades onde está lá o buraco da mineração, né? Porque depois o solo fica estéril, não dá para plantar mais nada. Cadê? O que fica para a cidade? Porque se pelo menos construíssem escolas, hospitais, criassem, gerassem emprego, mas não é esse o caso. Então é insustentável. É completamente insustentável. Tudo é insustentável. Inclusive essa fé que eles querem colocar a goela abaixo pra gente. Porque não é sobre fé. Essas igrejas neopentecostais, esse avanço delas é um projeto de poder. É um projeto de poder. Usando a fé alheia. E demonizando a fé alheia. Porque a única fé que vale é a deles. Então é o que faz eles entrarem no terreiro e derrubarem as imagens. É o que faz agora na Nossa Senhora Aparecida, né? Na procissão de Aparecida, eles fazerem isso como uma imagem da santa, ou quererem entrar numa igreja católica, né? Agora, o padre Júlio Lancelotti está fazendo um trabalho lá incrível de força, de resistência, de alimentar, e falando aquilo, absurdos para ele, sabe? Então, É isso, eu acho, Bernardo, é muito grave o que a gente tem para reconstruir, sabe? É um projeto de poder que está alinhado, né? Essa bancada da Bíblia, da Bala e do Boi, elas estão alinhadas. Elas estão alinhadas, né? Não foi à toa que esse atual desgoverno liberou o armamento, né? E conseguiu... A gente hoje é um dos maiores consumidores, né? De armamento bélico, né? Dos Estados Unidos, enfim. Acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Liberou um tanto de agrotóxico que a gente tinha anos que não era liberado, porque é completamente... assassino mesmo, né? A gente está comendo veneno, a gente está ingerindo veneno na nossa comida. A gente tem nossa alimentação hoje está completamente industrializada, num país com tanta área para se plantar. A gente está comendo produto industrializado, cheio de transgênicos, veneno. E para quê? Para quem? Né? Para enriquecer quem? Então é muito sério, e eu acho que faz tudo parte de um assunto só. Quando eu falo de fé, e a fé, a gente não está falando de religião, né? Especificamente. Fé é muito maior. Eu tenho fé no que você está fazendo aqui agora. Eu tenho fé em você. Eu tenho fé no que você está construindo. Eu tenho fé no que você está plantando quando você faz um podcast para tratar de assuntos como esse. Eu tenho fé no meu trabalho. Eu tenho fé no outro que troca comigo e que me manda uma mensagem carinhosa porque o meu trabalho tocou de alguma forma. Eu tenho fé na vida, eu tenho fé na árvore, eu tenho fé nessas plantas que estão aqui nesse estúdio, purificando esse ar pra gente. Eu tenho fé na natureza, não necessariamente uma religião. A fé não significa necessariamente uma religião. E quando eles mexem na nossa fé, de modo geral, a fé que nos mantém vivos, a fé que nos mantém respirando, a fé que nos mantém com esperança e de continuar sonhando, eles matam o que a gente tem de mais valioso. E aí você não tem força para mais nada. E é justamente o que essa gente quer, né? O nazismo, olha que interessante, né? Como que o fascismo no Brasil, ele consegue pegar... Nós nunca fomos patriotas. Eu não me lembro. Na história recente... Tirando eventos, né? Copa do Mundo, todo mundo bota a blusa do Brasil. Só na Copa do Mundo. É a única hora que eu vejo. Olimpíadas, não sei. Alguma coisa assim, Copa.
Nós nunca fomos um país patriota, ponto. Não na história recente do Brasil, desde que eu me conheço, desde que eu me entendo por gente. E aí, o que essa gente faz, né? Ela pega um símbolo. Tem coisa mais forte que a suástica do nazismo? Aquele símbolo do nazismo? Todo mundo tem pânico daquilo quando vê aquele símbolo, né? Todo mundo tem pânico da Ku Klux Klan. É um símbolo. E aí, essa gente no Brasil, ela pega a bandeira do Brasil para tornar o símbolo. E pega a nossa bandeira, coopta a nossa bandeira para tornar o símbolo deles. Que triste, porque hoje eu tenho ojeriza quando eu vejo a bandeira do Brasil. Que triste, eu tenho vergonha de falar isso, porque é a nossa bandeira. A gente vai tomar de volta isso. A gente vai tomar de volta. A gente passa com medo de ver pessoa com camisa do Brasil. Eu fico com medo. A gente fica... Só botava a bandeira, a gente andava, via bandeira no carro. Né? Você fica... Eu tenho medo dessa pessoa. Eu fico apavorada, eu já acho que essa pessoa pode estar armada. Eu já acho que essa pessoa, se me ver com um botão de Lula, vai me dar um tiro, vai me bater. Eu já fico apavorada. Que coisa triste, né? Que tristeza a gente imaginar que a nossa bandeira virou isso. Virou símbolo de retrocesso, né? De maniqueísmo, de violência, de ódio. E a gente não é isso. O brasileiro sempre foi considerado um dos povos mais pacíficos lá fora, né? E, ao mesmo tempo, sempre tem um lado bom da história. Que bom que esse bueiro se abriu, né? Que bom que ele trouxe isso, né? Abriu o bueiro. E tudo que era podre saiu. E agora ninguém pode se sentir enganado. Na mesa de jantar, na sala de estar com a família, as cartas foram reveladas. Agora só não vê quem não quer. Não? Então aí a decisão é sua. Você corta a relação, você continua, você acredita, você tem fé que essa pessoa pode ainda ser salva. Ou você, né? Então, enfim, a gente sabe agora quem é quem. Pelo menos é aquela música de Chico César. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. É isso. Agora a gente já sabe. Exatamente. Minha gente. Toma cuidado. Orar e vigiar. Exatamente. E eu fico pensando assim, esse passo, então, de resistência, resistir, reexistir, quais são os seus próximos projetos? O que você está almejando em falar, em construir? Ai, tem muita coisa. Então, A Menina Aquiles, Seu Tambor Falante, é o projeto da minha vida, é meu projeto autoral. É o livro, agora é o musical. Pro ano que vem eu tô sonhando que eu vou conseguir o projeto da Natura. E dá um audiovisual incrível também. Também. Então, eu sonho, na verdade, eu acabei de registrar a marca Menina Aquiles, tá registrada, acabei de receber o resultado. E eu sonho mesmo, Bernardo, que isso se torne uma marca mesmo. Eu quero fazer animação. Eu quero que seja desenho animado no YouTube, que nem o Mundo Bita, sabe? Sim. As músicas do espetáculo são todas minhas. Então eu sonho de poder conseguir grana para gravar esse disco para as crianças, né? Para colocar disponível no Spotify, no stream, né? Nas mídias sociais, digitais, de forma gratuita. Então, o edital da Natura esse ano eu mandei um projeto, tomara que a gente consiga aprová-lo. Se aprovar, a gente vai entrar em estúdio ano que vem para gravar essas canções. Uma vez que eu tenho essas canções gravadas, eu posso fazer a animação, os desenhos, os clipes, né? Fazer clipe com criançada. Sim, eu tenho muita coisa em mente. A boneca da Menina Aquiles. Camiseta, caneca, para que ela vire realmente uma marca. E uma marca, porque eu acho importante quando você consegue agregar valor a um produto, né? Então, eu tenho a caneca, eu tenho não só o livro virou um musical. O musical, eu saí do musical, no teatro, eu tenho uma boneca. A boneca da aranha, a boneca das personagens, né? Que estão ali na cena, né? Da Menina Aquiles, o tamborzinho da Menina Aquiles. Porque as crianças levam aquilo para casa como souvenir, que eu possa dar um chaveiro de brinde, para quando a criança entrar no teatro ter um chaveirinho de brinde ou um bottom, que ela leve para casa e aquilo faça parte do dia a dia dela, né? Enquanto brinquedo, enquanto alguma coisa que ela vai se apegar de uma forma positiva e afetuosa. Esse é o projeto da minha vida, A Menina Aquiles, né? E mais do que isso, eu escrevi o livro, Bernardo, em 2016. Se você assistir o musical, né? De lá para cá, eu tenho mais 3 livros ali naquele musical. Porque o livro termina quando a Menina Aquiles encontra a Senhora das Águas. No musical tem mais personagem, tem mais história. Eu tive que criar mais história para o musical. Então, eu já tenho praticamente pronto mais 2 livros. Então, eu quero fazer a trilogia da Menina Aquiles. Então, pro ano que vem, o disco, né, com as canções, e os 2 próximos livros da Aquiles, que é A Menina Aquiles e Seu Tambor Falante é o primeiro, A Menina Aquiles e o Poste da Memória, que é o berimbau. Tô dando spoiler da peça. A Menina Aquiles e a Rainha Nancy, que é a personagem que guia a menina durante o processo. Então, tem mais 2 livros aí que eu vou publicar,
né? Além de um livro de poesias, que vai sair também. E espero que eu consiga fazer esses souvenirs aí todo e a animação. Esse é o meu projeto pessoal, né? Aquele meu, autoral. Fora isso, projetos que eu trabalho para outras pessoas, né? Então, o Vozes Negras tem uma perspectiva de volta, de retornar aos palcos no ano que vem, né? Foi um projeto que fez muito sucesso, de recorde de público mesmo. Então, eu espero que eles me chamem de novo, me convidem novamente. Eu estou ansiosa por isso. Eu acho que volta, sim. Fora isso, vou filmar agora um filme chamado Bandida. Olha. Bandida. É uma biografia de uma mulher que viveu, acho que aqui no Rio de Janeiro. Ainda não recebi. Eu recebi o roteiro, mas eu não tive tempo de ler, né? Mas eu vou ler a sinopse ainda. E daqui a pouco eu dou mais spoilers para vocês. Então, eu vou filmar esse trabalho. E tem um audiobook sobre Marielle Franco, que eu gravei tem uns 2 meses. Somos 4 vozes nesse audiobook. Eu, Dira Paz, Zélia Duncan e a Gabriela Lohan, que é uma atriz querida, amiga minha. O ouvinte vai ter a oportunidade de ouvir esse audiobook escolhendo uma dessas 4 vozes ou com essas 4 vozes. Todas nós gravamos todo o audiobook. E é uma biografia sobre Marielle. E foi um trabalho que me tocou muito, porque, primeiro, óbvio, pela história, né? Eu tenho uma relação muito forte com Marielle. E quando eu fui convidada, eu não acreditei. Eu me sinto muito honrada, ainda mais ao lado de quem, né? Imagina, Dira Paz, Zélia Duncan, Gabriela Lohan. Eu fiquei, nossa, que honra. E para falar dela, e quando eu fui lendo, a história tem tanto detalhe. Foi um trabalho precioso de pesquisa dessa jornalista. Então, por vários dias que eu fui gravar, Bernardo, eu não consegui. Eu desabei. Desabei a ponto do nariz ficar tão entupido e eu não consegui realmente continuar o texto, que eu tive que parar. A gente parou a gravação e eu continuei no outro dia. É lindo, lindo, lindo. Vocês aguardem que daqui a pouco vai ter o lançamento. Então, tem coisa boa para vir aí. Tem isso, tem esse trabalho. Tem também uma participação na série Cilada, do Bruno Mazzeo, que eu acabei de gravar semana passada. É uma participação pequena, mas eu adoro. Sou muito fã do Bruno Mazzeo, muito fã. E dessa série também, de todo o elenco que tá ali. E tem também algumas coisas vindo aí que eu não posso falar ainda, porque eu não sei se eu passei. Não, mas aí já fica pro próximo, para eu ter convidar você novamente. Sim, e tem, olha, meu disco. Agora então, deixa eu falar um pouquinho só para terminar. A coisa da cantora foi ficando cada vez mais de lado. Porque a atriz foi tomando um lugar, uma proporção. Não que eu não cante, eu canto também como atriz, né? Um teatro musical. Mas eu digo cantora, meu trabalho autoral. Eu tenho um trabalho mesmo, eu já viajei para fora do país várias vezes com o meu trabalho como cantora de MPB, intérprete e compositora. E eu fui deixando esse trabalho um pouco de lado pela dificuldade que é você fazer música no país, né? Especialmente uma música que não é tão comercial, especialmente sendo um artista negro. Então, a gente tem algumas dificuldades, né? Porque te colocam numa caixa que você só pode cantar samba. Ah, você canta samba? Eu duvido que perguntam pra Duda Beat isso. Eu perguntavam pra ela isso quando ela se lançou. Beijo, Duda. Adoro Duda. Mas é isso, vão te perguntar mas você... E é essa dificuldade que eu tenho de me colocar nos espaços. Fora do Brasil eu não tive essa dificuldade, então eu acabava indo muito mais pra fora, fazer meus shows lá fora do que aqui. E eu tô com muita vontade de retomar isso. Retomar o meu trabalho como meu trabalho de MPB, né? Como compositora, como autora. Pra rodar um pouco mais também, né? Ter outras linguagens musicais, eu gosto muito. Então, quero muito gravar meu disco e tentar ver se eu consigo focar de novo nos meus shows. Principalmente fora daqui. Muito bom. Vamos ver. Verônica, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Incrível. Muito obrigado. Pessoal, eu vou deixar já linkado as redes sociais da Verônica para você curtir, compartilhar. Enfim, já se inscreve no nosso canal também. Vamos educar o algoritmo a compartilhar mais conteúdos assim para mais gente. E também agora deixar aí o microfone para você aberto. Se você quiser deixar mais um recado, fica à vontade. As redes sociais você já vai falar, né? Vou deixar linkado já. Obrigada. Não, eu quero agradecer. Agradecer imensamente, porque eu sempre fico muito grata, muito, muito, muito grata, muito honrada a todos que me oportunizam espaço e voz. Porque é sobre isso, né? É sobre a gente ter voz. É sobre ter voz, é sobre nossos corpos estarem sendo vistos, lembrados, e a gente poder movimentar aquela arte que a gente faz, né? E ter alcance. Porque, especialmente hoje, onde tudo é midiático, né? E não que só isso seja importante, mas é importante sim. Se tudo é midiático, onde é que estão essas pessoas onde é que vocês estavam?
né? Então, quanto mais a gente aparece, quanto mais a gente fala sobre o que a gente faz, isso é importante. Durante muito tempo eu ficava com vergonha de falar que eu tinha doutorado, Bernardo. Olha. Porque eu achava que podia soar arrogante. Ai, lá vem ela, metida. Ai, metida. Não. A gente precisa falar. Porque somos só menos de 2% no Brasil. Existem menos de 2% de mulheres negras com doutorado no Brasil. Isso é muito grave. Então, hoje eu faço questão de falar tudo que eu faço. Então, acessem minhas redes sociais. Eu tenho 2 livros infantis. Leiam Mulheres Negras. Leiam para as nossas crianças. Leitura te dá asas mesmo. Leitura faz você viajar no tempo, no mundo, para dentro de você. A arte me salvou, literalmente. A arte literalmente me salvou. Foi na arte que eu consegui me encaixar no mundo, com tudo que eu carrego. Foi a arte que me abraçou e me disse, pode ir, voa. Então, eu quero fazer um brinde. Primeiro a você Muito e ao obrigado. seu podcast. Que isso. Com muita saúde. Quero fazer um brinde a esse novo curso, a um novo ano. Bom ano novo para nós, para o Brasil, com Lula. Histórico. Histórico, e com tudo que a gente vai poder reerguer, reconstruir e reformular de tudo que foi desastroso, mas é com fé, com esperança e com muito axé. Que a gente encerra esse podcast. Eu te agradecendo imensamente, te abraçando. Muito obrigado. E você já se inscreve, curte, compartilha. Até o próximo. Tchau!